Nessa videoaula falaremos sobre os principais instrumentos ópticos. Bem, primeiro nós começaremos falando sobre a lupa. A lupa, ou chamada também de microscópio simples, ela auxilia a observar pequenos corpos com maior riqueza de detalhes. Na verdade, ela serve como uma lente de aumento, né? Esse instrumento ele é construído com uma lente convergente e essa lente convergente ela vai fornecer uma imagem virtual direita e maior do que o objeto. Por isso que ela funciona como uma lente de aumento. Então abaixo nós temos a caracterização de uma lente convergente atuando como uma lupa. E aí a gente pode perceber que quanto menor for a distância focal da lente convergente, maior será então a sua vergência e com isso maior será o seu poder de ampliação. Você tem do lado aí uma foto que mostra o quanto você pode ampliar um objeto, no caso aí ampliar as letras, né, utilizando o auxílio, através do auxílio de uma lupa. Bem, a máquina fotográfica. Uma câmera fotográfica ou máquina fotográfica é um dispositivo que captura imagens em filmes fotográficos, isso no caso da máquina fotográfica antiga, ou em sensores de gravação digital especializados, que é o caso das câmeras digitais modernas. Bem, a origem das máquinas fotográficas está atrelado à história da câmara escura, que a gente já falou quando a gente começou a estudar a questão dos raios notáveis, quando a gente começou a falar a questão da parte de óptica, né? As diferenças, então, elas encontram na presença da lente convergente, que é chamada de objetiva, para focalizar com mais nitidez e no registro permanente da imagem, ou seja, na própria fotografia. Então isso é o que difere uma câmera escura simples de uma máquina fotográfica. A máquina fotográfica, além de ter a estrutura de uma câmera escura, ela vai dispor de uma lente convergente para ser a objetiva e além disso ela vai ter um antiparo, digamos assim, onde será projetada a imagem captada. Esse antiparo seria os filmes fotográficos das máquinas fotográficas antigas ou os sensores das câmeras digitais modernas. Os raios de luz que penetram na máquina, eles atravessam a lente, convergem para o foco dessa lente e causam uma impressão, ou seja, eles sensibilizam o sensor. É essa sensibilização do sensor que registra a imagem, que é colocada logo após o foco, então, dessa lente. Bem, as máquinas fotográficas digitais, elas possuem um dispositivo eletrônico para registrar e salvar essas imagens, que já deixa essas imagens na forma direita. Por que isso? A gente viu, principalmente quando nós falamos de câmara escura, a gente viu que as imagens se formam no fundo da câmara escura e elas são invertidas. Então, na verdade, quando você tirava foto, isso em uma máquina fotográfica antiga, as fotos ficavam registradas no filme de cabeça para baixo. Com o advento aí das câmeras digitais modernas, a gente tem que as câmeras digitais elas já possuem um dispositivo que registra essas imagens já na forma direita. Ou seja, as imagens não são vistas de forma invertida. Falaremos também sobre o projetor de slides, o chamado data show, né? Bem como sobre o projetor cinematográfico. Os instrumentos ópticos de projeção, como o projetor de slide e o de cinema, eles são montados para conjugar sobre uma tela, sobre um antiparo, uma imagem real do objeto. Se lembrem, apenas imagens reais podem ser projetadas. Então, a imagem que você vê no data show ou a imagem que você vê projetada no cinema se trata da projeção de uma imagem real. E aí o que eu devo lembrar? O que projeta a imagem real é apenas lente convergente. Então você tem que ter, na saída desses projetores, lentes convergentes. Bem, apesar de a projeção de slide ser estática e a projeção cinematográfica ser uma coisa mais dinâmica e com áudio, a gente pode dizer que ambas funcionam basicamente de forma semelhante, isso claro no quesito formação de imagem. O esquema abaixo ele nos mostra como é que é estruturado um projetor de slide. O que você percebe? Você tem uma fonte de luz dentro do projetor, imagine um data show. Você tem uma fonte de luz, é por essa fonte de luz que vai passar o sinal luminoso vindo do seu computador, por exemplo,
Essa fonte de luz, ela vai fornecer o sinal luminoso, a imagem que será projetada. Essa imagem, ela vai ser refletida no espelho côncavo. O espelho côncavo, observem que está por trás aí da fonte de luz. Além disso, na frente dessa fonte de luz, tem um outro espelho côncavo. Qual é a utilidade desse espelho côncavo na frente da fonte de luz? É, na verdade, projetar sobre si mesmo a imagem que é refletida para frente. Porque na hora que ele projeta sobre si mesmo, ele condensa toda essa imagem que vai ser potencializada e refletida no espelho que está por trás da fonte de luz. Bem, ao ser refletido no espelho que está por trás dessa fonte de luz, os raios saem paralelos, o que quer dizer, lógico, né, que essa fonte de luz ela tem que estar no foco desse espelho que está por trás. Então esses raios saem paralelos, eles passam por duas lentes que funcionam como condensador óptico. O que essas duas lentes vão fazer? Elas vão estreitar esses raios de luz, elas vão condensar. Para quê? Para que o sinal fique mais forte, fique mais potente. Após passar por essas duas lentes que funcionam como condensador, você tem aí na frente do seu datashow, na frente do seu projetor de slide, uma lente objetiva, que é uma lente convergente, que é essa lente que vai fazer a projeção final da imagem, a projeção da imagem que será uma imagem real e direita. Lembrando, por que é uma imagem real e direita? Porque a imagem, quando ela está dentro do datashow, ela é invertida. Então essa lente última, a objetiva, é ela que vai fazer a inversão da imagem que era invertida. Então ela vai ficar direita e você consegue ver, por exemplo, um datashow projetando uma tela que não é de cabeça para baixo. Bem, a fonte de luz ela é colocada, como eu já falei, sobre o foco do espelho esférico refletor. Os raios de luz paralelos que são provenientes desse espelho, eles passam pelo condensador óptico, gerando um feixe cilíndrico e estreito, mais denso, né, de luz, cuja luz intensa atinge a película, que é o slide. Bem, ao atingir essa película, que é o slide, a objetiva situada em um canhão móvel e formada por uma ou mais lentes, ela vai conjugar, a partir então dessa película, uma imagem real, ampliada e invertida para ser focalizada na tela. Lembrando que a película, nessa nossa imagem, é na verdade esse traço, digamos assim, em preto que se encontra entre o condensador e a objetiva. É por esse traço, é por essa película que passa então o sinal luminoso que está vindo lá do seu computador para a projeção. Bem, por esse motivo, os slides eles podem ser colocados invertidos de cabeça para baixo e os mais modernos possuem uma lente convergente capaz de inverter essa imagem final, como eu falei. A convergência dos raios de luz no interior das lentes não está representado nessa ilustração, porque a ilustração ela não representa o de cabeça para baixo, ela representa um corte visto de cima para baixo, então não dá para ver o que está invertido e o que não está invertido. Bem, então um funcionamento bem básico aí do datashow, que a gente utiliza bastante no nosso dia a dia. Microscópio composto, né? Que se utiliza em laboratórios. Bem, quando você precisa de ampliar um objeto para ver com melhores detalhes esse objeto, muitas vezes o objeto sendo muito pequeno, micro-organismos, né? A lupa ela é insuficiente. Você vê, por exemplo, um vírus, os detalhes de um vírus. Uma lupa não consegue ampliar tanto um vírus para você ver detalhes dele. Então, com isso, você tem que recorrer a um aparelho que tenha mais recurso. E esse aparelho com maior recurso um deles, no caso, né, é o microscópio composto. Bem, representamos em seguida um exemplo simples, né, de um microscópio composto, em que nós temos duas lentes convergentes associadas coaxialmente. O que é associadas coaxialmente? Associadas de maneira que estão uma de frente à outra e, claro, seus eixos principais coincidem. Bem, o que você observa? Nesse esquema representativo e simplificado do microscópio composto, a lente objetiva, que é a que está mais próxima do objeto O, ela é uma lente convergente. Essa lente objetiva ela vai formar do objeto O uma imagem I1.
Essa imagem I1, ela é uma imagem real, invertida e maior. Então aí você já tem uma ampliação. Essa imagem I1 na verdade, ela está na frente da lente ocular. Vamos lembrar que a lente ocular também é uma lente convergente. Ela fica na frente da lente ocular de maneira a se posicionar entre o foco dessa lente e a própria lente. Bem, então se nós temos uma lente convergente, a lente ocular é convergente como eu já falei, e a imagem I1 está entre o foco e essa lente, então toda vez essa imagem I1 vai funcionar na verdade como um objeto para a lente ocular. Então, quando nós temos o objeto entre o foco e a lente, nós vamos ter a formação de uma imagem virtual, direita e maior. Então, a partir da imagem I1, que funciona como objeto paraocular, nós temos a formação da imagem I2, que ela é virtual, por isso que ela está dentro da lente ocular, ela é direita e ela é maior. Então, você já tem uma segunda ampliação. Lembrando, essa imagem ela é direita em relação a I1, que é o seu objeto. Em relação ao objeto inicial O, ela é invertida, como a gente pode perceber. Bem, então vamos lá. A lente, como eu já falei, através da qual se observa, ela é denominada de lente ocular. Então a lente que fica mais próxima dos nossos olhos é a lente ocular. E a lente que está mais próxima do objeto, ela é chamada de lente objetiva, ou seja, perto dos nossos óculos, dos nossos olhos, ocular, perto do objeto, objetiva. Bem, aqui vem exemplificar o que eu já falei. Ao ser colocado entre o ponto antiprincipal e o foco O1 da lente objetiva, o objeto ele vai conjugar a primeira imagem, que é a imagem I1, ela é ampliada, real e invertida, como a gente pode perceber. Essa imagem I1, que se forma entre a ocular e o seu foco, lembrando que o foco da ocular é o foco 2, ela passa a ser objeto em relação à lente ocular. Sendo objeto e estando entre o foco e essa lente, como a lente ocular ela é uma lente convergente, então ela vai formar uma imagem I2. Essa imagem I2 ela é ampliada e virtual. Bem, a distância entre as lentes ela precisa ser muito bem determinada para que o microscópio tenha um funcionamento correto. Porque, por exemplo, se a distância entre as lentes não for posicionada de tal maneira que a imagem I1 fique entre o foco e a lente ocular, você não vai conseguir enxergar nada pelo seu microscópio. Por isso que ela tem que ser muito bem organizada, tem que ser muito bem determinada. Beleza. Bem, estabelecendo uma comparação simplificada, a gente pode dizer que a lente ocular ela tem funcionamento semelhante ao da lupa. Ou seja, ela apenas amplia mais a imagem I1 que já havia sido ampliada pela objetiva. Então nós temos uma dupla ampliação. Por isso que o microscópio composto ele é bem mais potente no quesito ampliação. E aí essa imagem ilustrativa é só para mostrar, por exemplo, que com o microscópio composto é possível a gente conseguir visualizar as células do sangue humano. A luneta astronômica, também conhecida como telescópio refrator. Bem, as lunetas são instrumentos ópticos destinados à observação de objetos que estão localizados a distâncias consideradas muito grandes, a distâncias de características astronômicas, como a gente sabe. A observação dos astros é uma situação que requer a utilização da luneta, denominada luneta astronômica. Bem, esse tipo de luneta ele tem elementos estruturais semelhantes ao do microscópio composto, ou seja, ele é constituído de duas lentes. Essas duas lentes são a objetiva e a ocular. E claro, essas duas lentes são lentes convergentes. Então, no esquema seguinte, a gente tem aí mostrando como é que se forma a imagem, isso em relação à objetiva e à ocular, no caso de uma luneta astronômica. Vamos lá. O que acontece? Você observa um objeto distante. Esse objeto distante, vamos considerar que ele esteja no infinito. Os raios de luz vindo do infinito chegam paralelos à lente objetiva e eles são convergidos para o foco. Então, no foco dessa lente objetiva, vai se formar uma imagem, que é a imagem I1.
uma imagem real, invertida e maior, já um pouco maior do que o objeto. Já tem uma ampliação aí. Essa imagem I1, ela está então de tal maneira que ela está na frente da lente ocular, entre o seu foco e a lente. Se ela está na frente da ocular e a lente ocular é uma lente convergente, então da imagem I1, que funciona como um objeto, será formada uma imagem I2, que ela é virtual, direita em relação a I1 e maior. Beleza, então você tem a dupla ampliação. Com isso, uma coisa que eu devo chamar a atenção de vocês é que os objetos observados com a luneta astronômica ou com o telescópio refrator, eles são vistos de cabeça para baixo. Mas no espaço, no universo, no mundo da astronomia, o que é o de cabeça para baixo? Não faz sentido se falar isso. Mas, na verdade, se eu for levar em consideração a maneira como ele seria visto a olho nu a partir daqui da Terra, que não é possível vê-lo, né, mas se fosse possível, ele seria visto de maneira invertida, de maneira virada. Bem, enquanto a ocular apresenta uma distância focal considerada muito pequena, isso da ordem de centímetros, a objetiva ela tem uma distância focal da ordem de metros, para poder conseguir um poder de ampliação maior. Bem, a ampliação de uma luneta, o que seria? Você pega a distância focal da objetiva e divide pela distância focal da ocular. Então, quantas vezes mais o foco da lente objetiva for maior do que o foco da lente ocular, maior será o poder de ampliação de uma luneta. Assim, a imagem I1, fornecida pela objetiva, como eu já falei, é uma imagem real e invertida, e ela vai estar no foco imagem dessa objetiva. Por outro lado, essa imagem I1, ela passa a ser objeto para a lente ocular, que conjuga a imagem I2 ampliada, virtual e invertida. Como você pode perceber, o funcionamento da luneta muito idêntico ao funcionamento do nosso microscópio. A luneta terrestre, que não é astronômica. Bem, é compreensível que cada instrumento óptico ele apresente características que favoreçam o desenvolvimento de determinadas atividades, mas que sejam impróprias para outra. Então você tem uma coisa que serve para algo, mas não serve para outra situação. O que acontece é o caso da luneta astronômica. A luneta astronômica ela tem um problema, né? Como eu falei, a imagem é invertida. Se ela produz uma imagem invertida, principalmente para objetos localizados na Terra, isso é um inconveniente. Imagine você tentar observar através de uma luneta uma árvore situada numa serra distante. Você vai ver essa árvore de cabeça para baixo, se você for utilizar uma luneta que seja astronômica. Então, para resolver esse problema, principalmente para distâncias grandes aqui na Terra, você pode utilizar a luneta terrestre, que a luneta terrestre ela não tem esse problema da imagem ser invertida. Vamos lá então. A ideia para tornar a imagem direita está na essência da construção da luneta terrestre, porque ela não vai utilizar simplesmente duas lentes convergentes. Nela, a lente ocular ela é constituída por uma lente divergente, cuja distância focal é bem pequena. Vejam aí o esquema de construção da lente, né, da luneta terrestre. Você observa através da objetiva, que é uma lente convergente, um objeto distante. Esse objeto distante, observado no infinito, ele vai formar uma imagem I1. Essa imagem I1 é uma imagem real, invertida e maior do que o objeto. Então aí já acontece uma certa ampliação. Esse objeto I1, na verdade essa imagem I1, vai funcionar como sendo um objeto paraocular. Sendo um objeto paraocular, essa ocular é uma lente divergente. Lente divergente, o que ela vai fazer? Ela vai formar uma imagem virtual, direita e maior. E na verdade menor, né? Uma imagem virtual, direita e menor. Menor dependendo então da distância entre o objeto para essa lente. Na verdade, quanto mais distante esse objeto estiver da lente, menor será o poder de redução. Mas, enfim, se o objeto estiver bem distante, você vai ter uma redução quase imperceptível. Então você tem a formação da imagem I2. Essa imagem I2 ela é uma imagem virtual,
E aí, como você pode perceber, ela é uma imagem direita. Então, com isso, você consegue, através da luneta terrestre, observar os objetos de maneira direita, sem eles estarem de cabeça para baixo. Qual o problema da luneta terrestre? Como a segunda lente, a ocular, é divergente, ela não tem poder de ampliação. Então, a ampliação de objetos, utilizando uma luneta, não é tão grande. Por isso que você não consegue, por exemplo, observar um astro muito distante utilizando uma luneta. Você consegue, no máximo, observar objetos que estão bem próximos da Terra ou na Terra. Vamos lá, então. Nesse esquema, como eu falei, nós temos a representação da formação da imagem de um objeto muito afastado. Isso obtido por uma luneta terrestre ou luneta de Galileu, tanto faz eu chamar uma coisa como a outra. Nela nós temos que a imagem I1, conjugada pela objetiva, está no seu foco imagem. Bem, estando no seu foco imagem, então você tem... ela se forma no foco porque o objeto está distante, então tudo que vem de um objeto distante vai para o foco. Tudo que vem do infinito, tudo que chega paralelo, que vem do infinito, vai ser formado no foco. Bem, essa imagem I1, ela passa a ser um objeto virtual para a ocular, e esse objeto virtual da ocular, ele vai então conjugar uma imagem I2. Essa imagem I2 ela é direita e ampliada em relação ao objeto observado. Não é em relação ao I1. Em relação ao I1, ela é um pouco menor dependendo da distância do I1 para ocular. Ok, então você tem a formação da imagem direita. A lente divergente está colocada entre a objetiva e o I1, para que você não tenha uma redução tão grande dessa imagem, como eu já falei da redução. Note que I1 se encontra entre o foco principal do objeto, que é o F2, da lente divergente, e o ponto antiprincipal P'. Continuando então nos instrumentos ópticos, falaremos sobre o telescópio. O telescópio e a luneta astronômica, eles funcionam de forma bem semelhante, só que o telescópio ele é um pouco mais potente. No caso do telescópio, para que não ocorra as aberrações produzidas pelas lentes, toda lente ele produz algum tipo de distorção. Então, para que não ocorra as aberrações da lente, então nesse caso, a lente ela pode ser substituída por um espelho. Então, nesse caso, a lente pode não conseguir converter todos os raios para o foco. E é esse o tipo de aberração que você vai ter. Então, é feita a substituição da lente objetiva por um espelho parabólico côncavo. Então, você troca uma lente por um espelho parabólico. Dessa forma, os raios de luz emitidos pelo astro observado, eles incidem sobre o espelho parabólico e dão origem à sequência de imagens que a gente vai ver direitinho nesse esquema aqui. Bem, então você observa um objeto distante, um astro. Os raios luminosos vindo desse objeto distante chegam paralelos ao espelho parabólico, ok? Bem, chegando paralelos ao espelho parabólico, eles são convergidos para o foco desse espelho, formando a imagem I1. Só que, como a gente pode perceber, entre o espelho parabólico e a imagem I1, nós vamos ter posicionado adequadamente um espelho plano. Esse espelho plano ele vai fazer então a reflexão em 90 graus da imagem I1, formando então a imagem I2. Essa imagem I2, como ela está na frente da lente ocular, que é uma lente convergente, I2 vai funcionar como sendo um objeto dessa lente convergente. Bem, se o I2 é um objeto da lente convergente, então você vai ter, a partir dessa lente convergente, a formação de uma imagem, a partir do I2, né? Uma imagem que ela vai ser virtual, ela vai ser também direita e maior. Então você já tinha conseguido uma ampliação com o espelho parabólico, então agora com a lente ocular você consegue uma outra ampliação bem maior. Desse modo você tem a formação da imagem, ou das imagens, né, dependendo das imagens que você está observando, através de um telescópio. E aí, claro, como você pode perceber, a maneira como você olha para a imagem no telescópio não é exatamente a maneira como a luz daquele astro chega até o telescópio.
há uma inversão da imagem pelo espelho plano, há um giro da imagem de 90 graus. Então você vai ver essa imagem girada 90 graus. Isso no sentido horário. Bem, o astro então vai ser o ponto-objeto impróprio, né? Vai ser o objeto no infinito, isso em relação ao espelho parabólico. O I1 é uma imagem real em relação a esse espelho parabólico. Esse I1 ele vai funcionar como um objeto virtual para o espelho plano, que ele está dentro do espelho plano. Aí nós temos que o I2 será uma imagem real em relação ao espelho plano, será uma imagem projetada, né, em relação a esse espelho. E o I2 também funciona como um objeto real em relação à lente ocular, porque ele está na frente da lente ocular. Bem, o I3 então será a imagem virtual em relação à lente ocular, é a imagem final, é ela que você consegue observar, é através dela que você consegue observar o astro ampliado através do telescópio. Bem, um tipo de telescópio denominado de refletor, ele tem sido utilizado por observatórios mundialmente conhecidos e importantes para o desenvolvimento da astronomia. É um dos telescópios mais potentes, o telescópio refletor, bem como o telescópio refrator. Trago um exemplo aí para nós treinarmos essa parte referente ao estudo dos objetos astronômicos. Deseja-se observar um objeto de 1 milímetro através de um microscópio. O objeto está a 4,2 milímetros da lente objetiva e a distância que a separa da lente ocular é de 90 milímetros. A distância focal da lente objetiva é 4 milímetros e a distância focal da lente ocular é 9 milímetros. Vamos lá então. Determine no item a distância a partir da lente objetiva que se formará a primeira imagem do objeto. Nós sabemos que no caso do microscópio se formam duas imagens. Bem, nós sabemos então que o foco, a distância focal da lente objetiva é 4 milímetros e que a distância do objeto até essa lente é 4,2 milímetros. Então, pela equação de Gauss, a gente pode descobrir a distância da imagem até essa lente. 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, 1 sobre 4 é 1 sobre 4,2 mais 1 sobre P'. Na verdade, o P'1 é porque, como vai ser formado duas imagens, o P'1 é referente à primeira imagem. Bem, então 1 sobre P' é 1 sobre 4 menos 1 sobre 4,2. MMC de 4 e 4,2 é 16,8. É só multiplicar. Na verdade, não é nem MMC. Eu só multipliquei o 4 pelo 4,2. Bem, 16,8 dividido para 4 dá 4,2, vezes 1 dá 4,2. 16,8 dividido para 4,2 dá 4, 4 vezes 1 dá 4. Então, nós temos que 1 sobre P' será 4,2 menos 4 dá 0,2 sobre 16,8. Eu posso, então, agora simplificar por 0,2. Ao simplificar por 0,2, eu tenho que 1 sobre P' é 1 sobre 84. Faz produto dos meios pelos extremos, então P' igual a 84 milímetros. Desse modo, a imagem se forma a 84 milímetros da lente objetiva. O item B pergunta qual o tamanho dessa primeira imagem. Bem, nós sabemos que o tamanho do objeto é de 1 milímetro, daí a gente sabe ainda que I sobre O é menos P' sobre P. Então, o I eu quero saber, que é a primeira imagem, o O mede 1, é igual a menos o P', eu acabei de descobrir que é 84, o P é 4,2. I dividido para 1 dá I, é igual a menos 84 dividido para 4,2 dá 20. Então, nós temos aí uma imagem que ela tem uma altura de 20 milímetros. E claro, como ela tem um sinal de menos, ela é uma imagem invertida em relação ao objeto. E aí percebam que a gente já conseguiu uma ampliação 20 vezes maior do objeto. O objeto tinha 1 milímetro, eu já formei uma imagem 20 vezes maior de 20 milímetros. O item C, a distância a partir da lente ocular, ou seja, a partir da segunda lente, que se formará a segunda imagem do objeto. Bem, inicialmente eu devo determinar qual é a distância, que eu vou chamar de P2, da primeira imagem até a lente ocular.
Como é que eu vou determinar essa distância? Como a distância entre as lentes, que eu vou chamar de D, ela é de 90 milímetros, nós temos o seguinte: para você encontrar a distância da primeira imagem para a segunda lente, você pega então a distância entre as lentes, que é o D, menos o P'1. Como o D é 90 e o P'1 é 84, então você vai ter que a distância do objeto, que na verdade é a primeira imagem, né, para a segunda lente é 90 menos 84, que é 6 milímetros. Logo então, essa primeira imagem, que funciona como segundo objeto para a lente ocular, que é a segunda lente, né, ela vai estar a uma distância de 6 milímetros dessa segunda lente. Bem, com isso, como a distância focal da lente ocular ela é de 9 milímetros, é uma lente convergente, como nós já vimos, pela equação de Gauss, 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, 1 sobre 9 é igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre P'. Vou chamar de P'2 porque aí é a segunda imagem. Então, vai ficar que 1 sobre P' é 1 sobre 9 menos 1 sobre 6. MMC de 9 e 6 dá 18, então 1 sobre P' vai ficar 2 sobre 18 menos 3 sobre 18. 2 menos 3 dá menos 1 sobre 18. Faça produto dos meios pelos extremos, então P' será igual a menos 18 milímetros. Ou seja, nós vamos ter então uma imagem virtual a 18 milímetros da lente ocular, que será formada a 18 milímetros da lente ocular. O item D, qual é o tamanho dessa segunda imagem? Bem, vamos lá então. Nós sabemos que o I1 ele é o objeto para essa lente ocular. Nós já sabemos ainda que o I1 ele tem menos 20 milímetros de altura, já que ela é uma imagem invertida. Então, como ela funciona como objeto, então o O da lente ocular seria menos 20 milímetros. Além disso, a gente já viu quanto é que vale o P, 6 milímetros, e acabamos de descobrir o P', que é menos 18. Então, sabendo que I sobre O é menos P' sobre P, então vai ficar I sobre o O, que é menos 20, é igual a menos o P', que é menos 18, sobre 6. Menos e menos dá mais, então seria 18 dividido para 6 dá 3. Faça produto dos meios pelos extremos, 3 vezes menos 20 dá menos 60. Então, o I2 será uma imagem de menos 60 milímetros. Então, será uma imagem de 60 milímetros de altura e ela é invertida em relação ao objeto inicial. Por isso que ela tem um sinal de menos. O item é: qual é o aumento linear desse microscópio? Ou seja, qual é o poder de ampliação desse microscópio? Bem, o aumento linear de um microscópio, você pode calculá-lo através, então, do produto da ampliação da lente objetiva pela lente ocular. Você pega a ampliação das duas lentes e multiplica. Para eu poder saber a ampliação da lente objetiva, eu vou pegar o I1 sobre O. E para saber, então, a ampliação da lente ocular, eu pego menos o I2, menos porque ela é invertida, né, sobre o I1, que funciona como objeto para ocular. Dá, então, para a gente cortar o I1, então a ampliação do microscópio é menos I2 sobre O. Como o I2 ele vale menos 60 sobre o O, que é 1, menos e menos dá mais, 60 dividido para 1 dá 60. Então, na verdade, o poder de ampliação desse microscópio ele amplia em 60 vezes o objeto observado. Como nós vimos, a primeira ampliação, que é na objetiva, é 20 vezes mais, e a segunda ampliação, que é na ocular, é apenas 3 vezes mais. 20 vezes 3, 60 vezes é a ampliação. Com isso, a gente finaliza essa parte, onde nós falamos sobre os objetos ópticos, os instrumentos ópticos mais comuns no nosso dia a dia.